Olá pessoal, bem-vindo à nossa aula 3. E como o próprio nome diz, gente, nessa aula a gente vai trabalhar dois tópicos. Primeiro, modelo atômico de Bohr e segundo, representações químicas. Galera, essa aula vai ficar um pouquinho maior, porque analisando o conteúdo, eu acabei percebendo que se os vídeos ficarem muito curtos, eu não vou conseguir passar todo o conteúdo a tempo do final do semestre. Então, a partir de agora, as aulas vão ser um pouquinho mais longas. E para não ficar muito cansativo, eu vou dividir essa aula em duas partes, tudo bem? Como o próprio nome diz, então, a primeira parte vai ser modelo atômico de Bohr e a segunda, representações químicas. Então, sem mais delongas, vamos trabalhar a nossa primeira parte da aula e vamos falar um pouquinho sobre o modelo atômico de Bohr. E só para a gente localizar, o modelo atômico de Bohr ele vai ser o quarto modelo atômico que a gente vai estudar, tudo bem? E se a gente for pensar nas aulas passadas, a gente trabalhou primeiramente o modelo atômico de Dalton e Thomson na primeira aula. Na segunda aula, o modelo atômico de Rutherford. E agora a gente está trabalhando o modelo atômico de Bohr, que é o quarto modelo atômico que a gente vai trabalhar. E galera, para a gente entender em qual contexto foi criado o modelo atômico de Bohr, vamos voltar no modelo atômico anterior, que foi o modelo atômico de Rutherford, entender algumas características desse modelo e entender principalmente as limitações do modelo atômico de Rutherford. Então vamos voltar. Vou pegar uma imagem aqui da aula passada, que eu tenho aqui o modelo atômico de Rutherford. Vamos lá então, as características desse modelo. A gente tem um núcleo separado dos elétrons. No núcleo a gente teria o quê? Prótons e nêutrons. Próton positivo, nêutron de carga neutra. E ao redor do núcleo a gente teria os elétrons com carga negativa. Tudo bem? Essa aqui é uma imagem mais complexa do modelo atômico de Rutherford. Só que para facilitar, gente, vamos trabalhar com aquela imagem mais simplificada. Onde eu tenho aqui os elétrons de carga negativa e o núcleo aqui está sendo representado só como sendo uma carga positiva. Porque como no núcleo tem próton, que tem carga positiva, e nêutron de carga neutra, o núcleo é essencialmente positivo. Tranquilo? E galera, vamos lá, vamos analisar a primeira limitação do modelo atômico de Rutherford. Pensem comigo, gente. No modelo atômico de Rutherford, então, eu tenho um núcleo positivo separado dos elétrons negativos. Só que vamos fazer uma análise bem simples. Se eu pego uma carga positiva e aproximo de uma carga negativa, pensando lá nos ímãs que a gente trabalhou, uma carga positiva irá atrair ou afastar uma carga negativa? Bom, se a gente aproxima uma carga positiva e uma negativa, elas se atraem. Então, o positivo não atrai o negativo, então uma carga positiva irá atrair uma carga negativa. Só que pensa comigo agora. Se o átomo possui no centro um núcleo de carga positiva e os elétrons ao redor de carga negativa, o que impede, por exemplo, desses elétrons serem atraídos para o núcleo e grudarem no núcleo? Ou seja, se carga positiva atrai negativa, o que impede o núcleo de atrair os elétrons e todos os elétrons ficarem grudados no núcleo? Então, só traduzindo essa pergunta, e essa pergunta vai ser o guia do modelo atômico de Bohr, né? A pergunta é a seguinte: o que impede os elétrons de serem atraídos até grudarem no núcleo? Então, para a gente responder essa pergunta, a gente não pode mais basear no modelo atômico de Rutherford. A gente tem que pensar em um novo modelo, que é o modelo atômico de Bohr. E como que Bohr vai explicar ou vai trazer uma resposta a essa pergunta? Ele vai trabalhar dois conceitos fundamentais: energia e estabilidade dos elétrons. Tudo bem? Mas como para vocês energia e estabilidade são conceitos ainda um pouco abstratos, para a gente trabalhar energia e estabilidade de elétrons, entender o que seria essa energia e essa estabilidade de elétrons, vamos fazer um experimento mental e aí depois eu vou trazer um vídeo que vai ajudar a gente a entender melhor o que seria energia e estabilidade de elétrons. E galera, só para facilitar a nossa explicação, vamos pegar o modelo atômico de Rutherford, onde eu tenho um núcleo e vários elétrons, e vamos fazer um sistema simplificado desse modelo. O que eu vou fazer? Em vez de analisar uma interação entre o núcleo e todos os elétrons, vamos analisar a interação só entre o núcleo e um elétron. Então, simplificando, eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar só o núcleo e um elétron e vou imaginar a interação entre eles. Como a gente viu, carga positiva tende a atrair carga negativa. Então, o natural seria aqui eu ter uma atração entre o núcleo e o elétron. E o que a gente quer explicar? Por que,
mesmo tendo uma atração entre um núcleo e um elétron, aqui eu tenho o núcleo separado dos elétrons, ou seja, a carga positiva fica separada da negativa. E para a gente tentar explicar esse fato, vamos fazer um processo inverso, um processo de imaginação inversa. Vamos imaginar então que eu tenho o núcleo e o elétron, só que agora vamos imaginar que aconteça o seguinte: por algum motivo, eu tenha o núcleo atraído pelo elétron. Ou seja, os dois se atraíram e se juntaram. E para facilitar essa explicação, vamos imaginar que isso aqui seja similar a dois ímãs grudados. Então, imagina que isso aqui seja similar a dois ímãs grudados, igual tem na imagem aqui. Se eu quero entender como essas duas cargas estão separadas em um átomo, vamos imaginar o seguinte processo, então. Como é possível eu deixar separado uma carga positiva que está no núcleo da carga negativa que está na eletrosfera, que são os elétrons? Para isso, gente, eu gravei um videozinho que eu acho que vai ajudar melhor essa explicação. Eu gravei com o meu celular. Então, bora pro vídeo. Eu vou tentar explicar da maneira mais simples possível e depois a gente volta para os slides. Então, galera, aqui eu tenho um vídeo. Só para explicar, eu tenho uma bolinha aqui com carga positiva que eu estou representando o núcleo do meu átomo, tudo bem? O que eu vou fazer? Vou pegar uma bolinha de carga negativa. E aí, aqui eu tenho um esquema do modelo atômico de Rutherford. Uma carga positiva, e ao redor da carga positiva estão rodando cargas negativas. Tudo bem? E agora vamos imaginar a seguinte situação. Imagina que inicialmente a carga positiva está colada, está atraindo a carga negativa. Ou seja, positiva atrai negativa, elas estão coladas. Então imagina que isso aqui seja dois ímãs grudados. E ímãs bastante fortes, tudo bem? Bastante difícil de separar. Num átomo, a carga positiva não está separada da negativa. O que eu vou fazer agora no vídeo? Eu vou tentar separar a carga positiva e negativa. Pensa, gente, se isso aqui fosse igual a um ímã, para separar os dois ímãs eu teria que fazer uma força, concorda comigo? Então aqui eu estou simulando uma força, tremendo a mão, tudo bem? Então aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou aplicando uma força, e depois de aplicar essa força eu consegui separar a carga positiva da negativa. Aí eu coloquei dois palitos aqui simplesmente para separar, e pensem comigo então, se inicialmente essa carga negativa estava colada com o núcleo, para separar elas, eu tive que fazer uma força. Então fui fazendo força, tudo bem? Vou mostrar aqui. Então para separar essas duas cargas negativas, eu tive que fazer uma força, então eu fui puxando essa bolinha até a bolinha ficar aqui, tudo bem? Gente, se eu fiz força, então eu gastei energia, concorda comigo? Então tem uma energia relacionada à distância desse elétron para esse núcleo. Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar um segundo elétron, pegar ele novamente junto do núcleo e vou tentar afastar ele novamente. E então eu vou começar a afastar gastando energia. Estou gastando energia, fazendo força. E aí eu trouxe ele primeiro para uma primeira região que é idêntica à do primeiro elétron. Depois o que eu vou fazer? Vou continuar puxando ele, fazer mais força, gastar mais energia e trazer ele agora para uma segunda distância que é maior do que a distância do primeiro elétron. Ou seja, se a gente for analisar agora, a gente tem o seguinte esquema. Uma distância do núcleo para o primeiro e depois uma distância para o segundo elétron. E aí, galera, agora eu tirei uma print lá do vídeo e trouxe aqui no nosso slide para eu poder riscar por cima para a gente fazer algumas análises. Primeira coisa, então, aqui a gente tem um núcleo positivo e aqui a gente tem dois elétrons, certo? Um elétron mais próximo do núcleo e um elétron mais distante do núcleo. Esse elétron aqui eu vou chamar de elétron 1, esse aqui de elétron 2. Tudo bem? O que a gente vai analisar aqui agora, gente? Qual elétron eu gastei mais energia para afastar do núcleo? O elétron 1 ou o elétron 2? Bom, se vocês forem reparar, na verdade eu gastei mais energia afastando o elétron 2. Por quê? Porque para afastar o elétron 1 a essa distância, eu vou colocar aqui que eu gastei uma energia 1. Vou chamar de E1. E agora, para afastar o elétron 2 a essa distância, reparem comigo, gente, essa distância do elétron 2 é bem maior que a distância 1, tudo bem? Então, para eu afastar o elétron 2 a essa distância, eu tive que gastar tanto uma energia para trazer ele até a distância 1, e depois gastar mais energia ainda, trazendo ele até a distância 2. Então, eu vou chamar essa outra energia que eu gastei aqui de energia 2.
Então, se a gente pudesse analisar, no elétron 1 eu gastei uma energia 1 para trazer ele até essa distância, e um elétron 2 eu tive que gastar tanto uma energia para trazer ele até aqui, então eu tive que gastar E1, mas eu também tive que gastar uma segunda energia para trazer ele ainda mais distante. Então a energia do elétron 2 é a energia 1 mais energia 2. Pessoal, então retomando a pergunta, quais desses dois elétrons vai possuir mais energia? O elétron 1 ou o elétron 2? A resposta é o elétron 2. Por quê? Porque o elétron 2 está mais distante do núcleo. Ou seja, eu preciso aí gastar uma energia para trazer ele a uma distância 1 e depois uma outra energia à distância 2. Ou seja, quanto mais distante do núcleo, mais energia eu preciso gastar para puxar esse elétron. Tudo bem? E aí a gente então pode fazer duas observações com esse vídeo. A primeira é a seguinte: para que um elétron seja afastado do núcleo, é necessário aplicar energia. Tudo bem? E para afastar o elétron para a região mais distante do núcleo, ou seja, trazer ele mais distante do núcleo, é necessário aplicar ainda mais energia. Ou seja, quanto mais distante um elétron está do núcleo, mais energia é necessário aplicar para que ele fique naquela região. Tudo bem? E vocês lembram aquela pergunta que eu fiz para vocês no início, que era: o que impede os elétrons de serem atraídos até grudarem no núcleo? Essa pergunta, gente, só foi possível ser respondida a partir do modelo atômico de Bohr. Tudo bem? E galera, o vídeo que eu trouxe para vocês foi uma maneira mais simples de tentar explicar para vocês a ideia de energia e de elétrons. Só que Bohr não fez um experimento tão simples utilizando bolinhas de isopor, por exemplo. Bohr fez diversos cálculos, e cálculos bastante complexos, só que com esses cálculos ele conseguiu chegar em algumas observações que vão ser similares àquela que eu fiz com vocês no vídeo. E quais foram as observações de Bohr a partir de cálculos em relação a elétrons? Foram duas principais, que são as seguintes. Para que esteja afastado do núcleo, um elétron deve possuir uma quantidade específica de energia. Ou seja, gente, o que impede o elétron de estar grudado no núcleo nada mais é do que uma energia do elétron. Tudo bem? A gente não viu no vídeo que para afastar o elétron do núcleo não tem que aplicar uma energia? Bohr então imaginou que para o elétron não estar grudado no núcleo e sim afastado, o elétron tem que ter uma quantidade de energia específica. Tudo bem? E essa ideia de quantidade de energia específica está diretamente relacionada a uma ideia que a gente tem, que a energia do elétron é quantizada. O que é a ideia de quantizada? É que a energia do elétron, gente, existe em quantidades específicas. Tudo bem? Então, um elétron tem uma quantidade de energia específica que impede que ele seja atraído pelo núcleo, ou seja, uma energia que mantém ele afastado do núcleo. E a segunda observação de Bohr que ele fez a partir de cálculos é a seguinte: a energia do elétron aumenta à medida que aumenta a distância entre o elétron e o núcleo, que foi aquela segunda observação que a gente fez pelo vídeo também. Quanto mais distante um elétron está do núcleo, mais energia é necessária para que esse elétron fique distante. Tudo bem? Ou seja, a energia do elétron é maior à medida que ele se afasta do núcleo. E aí, galera, juntando essas informações, Bohr propôs, então, um novo modelo atômico. E qual que era a ideia, gente? Vocês lembram do modelo atômico de Rutherford, onde a gente tinha um núcleo positivo e os elétrons rodando ao redor com carga negativa? Bohr imaginou um modelo bastante similar. Só que a organização dos elétrons ao redor do núcleo, no modelo de Bohr, muda. O que Bohr imaginou? Que, na verdade, o átomo estaria dividido da seguinte forma. A gente teria o núcleo, e aí, como a gente viu, o núcleo é formado por prótons e nêutrons, e os elétrons estariam ao redor do núcleo, não de qualquer forma, mas em níveis de energia específico, ou seja, distâncias específicas do núcleo. Tudo bem? Então, se a gente for lembrar, quanto maior a distância do núcleo, ou seja, quanto mais distante do núcleo, maior é a energia de um elétron. Então, os elétrons, cada linha dessa aqui, ó, indica uma energia específica do elétron ou um nível de energia. Só para a gente testar o conhecimento de vocês, vamos fazer uma comparação aqui. Ó. Vou circular esse elétron aqui, ó, vou chamar ele de elétron 1. Esse elétron aqui de elétron 2, esse elétron aqui de elétron 3. Eu pergunto para vocês, gente, comparando o elétron 1 e o elétron 2, só esses dois, qual deles possui maior energia, 1 ou 2? Elétron 2, né? Por quê? Porque ele está mais distante do núcleo.
o elétron 1 está na primeira linha mais próxima do núcleo. O elétron 2 está na segunda linha, ou seja, mais distante do núcleo. Tudo bem? Então, entre esses dois, quem tem maior energia? O elétron 2. Agora, vamos comparar o elétron 2 e o elétron 3. Entre o 2 e o 3, qual possui maior energia? O elétron 3. Porque o elétron 3 agora está em qual linha? Na terceira linha, que é mais distante do núcleo. Tudo bem? E como o elétron 2 está mais próximo do núcleo, ele possui menor energia. E como consequência, o elétron 3 possui maior energia. E se a gente fosse continuando 4, 5, 6, até chegar no 7, que a gente vai ver, a gente vai aumentando a energia do elétron. Tudo bem? E no modelo atômico de Bohr, a gente vai ver que existem até 7 níveis de energia, ou seja, até 7 distâncias diferentes para o elétron ficar em relação ao núcleo. Tudo bem? Então, a gente pode enumerar eles de 1 até 7. Então, galera, só para fazer como eu fiz nos outros vídeos sobre o modelo atômico, vamos trazer as características do modelo atômico de Bohr e como a gente acabou de ver uma característica, vamos escrevê-la aqui só para ficar um pouco mais claro. Qual é a primeira característica do modelo atômico de Bohr, gente? No modelo atômico de Bohr, em um átomo, os elétrons estão organizados em até 7 níveis de energia diferentes. E essa ideia de níveis, a gente pode também fazer um paralelo com camadas. Então, a gente pode dizer o seguinte: em um átomo, os elétrons estão organizados em até 7 níveis de energias diferentes ou 7 camadas diferentes. Então, voltando aqui, como a gente viu anteriormente, um átomo pode ter até 7 níveis diferentes, então cada linha dessa representaria um nível. Só que a gente pode imaginar que isso aqui é como se fosse uma camada também, gente. Então, um átomo seria formado por camadas, por cascas, por assim dizer. E um átomo pode ter até 7 camadas diferentes. E tá aí a nossa primeira característica. Galera, e uma segunda característica que a gente pode discutir no modelo atômico de Bohr é a seguinte, que a quantidade de elétrons que cabe em cada camada depende do tamanho da camada e de sua distância em relação ao núcleo. Como assim? Para a gente tentar entender um pouquinho melhor essa segunda característica, vamos voltar para o modelo atômico de Bohr aqui, onde eu tenho aqui um caso, representação de um átomo, né? Aqui no centro eu tenho o núcleo, e aqui seriam as camadas ou níveis de energia. Então, num átomo, a gente tem até quantas camadas? 7. Então, eu vou colocar aqui as 7 camadas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 camadas. Tranquilo? Galera, agora uma coisa bastante importante. Eu quero que vocês comparem o tamanho de cada camada, ou seja, o tamanho do círculo que representa a camada. Por exemplo, vamos comparar a camada 1 e a camada 2. Entre a camada 1 e a camada 2, qual camada é maior? A 1 ou a 2? A 2, né? Porque olha o tamanhozinho do círculo da camada 1. Da camada 2 é um pouquinho maior. E à medida que a gente vai aumentando a camada, o círculo vai ficando cada vez maior, ou seja, o espaço, o tamanho da camada aumenta. Se a gente for pensar nessa lógica, e pensando que elétron ocupa lugar no espaço, a gente pode imaginar o seguinte: à medida que vai aumentando a camada, vai aumentando o tamanho da camada e a capacidade de caberem elétrons nessa camada. Tudo bem? Então, se a gente pegar, por exemplo, a primeira camada aqui, ó, A1, que é a menorzinha, a gente vai ver que nela cabem apenas 2 elétrons, porque ela é tão pequena, ela está tão próxima do núcleo, que o espaço aqui só permite caberem 2 elétrons. Na segunda, como a segunda é um pouquinho maior, ela já passa a caber quantos elétrons? 8 elétrons. Na terceira, gente, a terceira camada é maior que a segunda, então vai caber mais ou menos elétrons, mais elétrons. A terceira camada já cabem 18 elétrons. Na quarta camada cabe mais ou menos mais elétrons. Então, na quarta camada vão caber 32 elétrons. Tudo bem? Então, vamos analisar aqui, ó. Primeira camada, 2 elétrons. Segunda, 8. Terceira, 18. Quarta, 32 elétrons. Agora, vamos analisar da quarta para a quinta, gente. A quinta camada cabe mais ou menos elétrons do que a quarta camada. Teoricamente, caberia mais, porque a quinta camada é muito maior do que a quarta camada, certo? Só que se a gente for analisar, na quinta camada também só cabem 32 elétrons. Tudo bem? E vamos analisar agora a diferença da quinta para a sexta. A sexta camada, que é essa penúltima aqui, ó, ela é maior do que a quinta. Então, teoricamente, na sexta camada iria caber ainda mais elétrons. Só que se a gente for ver, na sexta camada cabem apenas 18 elétrons, ou seja, menos ainda do que a quinta. E a última camada, que é a sétima, que é a maior, tá vendo? Que tem mais espaço. Na verdade,
ela só cabe 8 elétrons. Só cabem 8 elétrons na última camada. Galera, por que isso acontece? Lembra que eu falei para vocês que a quantidade de elétrons que cabe aqui dentro depende do tamanho da camada e da distância dessa camada em relação ao núcleo? Por que isso é importante? Lembra lá atrás que eu falei para vocês que a energia de um elétron aumenta à medida que ele fica mais distante do núcleo? Se a gente for pensar nisso, a gente pode fazer a seguinte análise. Quanto mais distante do núcleo, maior a energia do elétron, não é? Até uma certa camada, até mais ou menos a quarta camada, à medida que eu vou aumentando o espaço na camada, cabem mais elétrons. Só que, mesmo camadas mais externas sendo maiores, ou seja, tendo mais espaços, elas estão tão distantes, mas tão distantes do núcleo, que a energia do elétron aqui, por exemplo, na sexta camada, a energia do elétron vai ser tão alta, que mesmo tendo espaço, não vai ser viável manter elétrons tão distante do núcleo. Tudo bem? Então a gente pode pensar assim, na sétima, teria muito espaço para ocupar elétrons. Poderia ter elétron, por exemplo, aqui, muito elétron. Só que se a gente for ver na prática, o que acontece? Como a sétima camada está tão distante do núcleo, o elétron que estaria na sétima camada teria tanta energia, ele iria precisar de tanta energia para ficar longe do núcleo, que seria inviável ter muitos elétrons nas últimas camadas. Por isso que a gente tem essa tendência. À medida que a camada vai aumentando, há uma possibilidade de ter mais elétrons, mas à medida que essa camada vai ficando mais distante do núcleo, vai sendo mais inviável ter elétrons nessa camada, porque à medida que aumenta a distância do núcleo, demanda muita energia para manter elétrons nessa camada. Tudo bem? Então a gente pode voltar para as características do átomo, no modelo atômico de Bohr, e entender melhor a seguinte característica. A quantidade de elétrons que cabe em cada camada depende do seu tamanho, ou seja, quanto maior a camada, mais cabem elétrons, porém também a gente tem que analisar a distância em relação ao núcleo. Quanto mais distante uma camada está do núcleo, menos elétrons cabem nessa camada. E por fim, a gente tem a terceira característica que eu vou trazer para vocês, que na minha opinião é a característica mais importante no modelo atômico de Bohr, e talvez uma das mais relevantes, se a gente for parar para pensar, para explicar fenômenos do nosso dia a dia. E antes de trazer essa característica, vamos só fazer algumas discussões e apresentar alguns fenômenos bastante interessantes aqui para a gente discutir. Tudo bem? Para a gente chegar na terceira característica fundamental do modelo atômico de Bohr, vamos fazer uma seguinte análise. Galera, imagine que eu tenho, então, um átomo no modelo atômico de Bohr, um átomo super simples. É um átomo que tem um núcleo e só tem um elétron. Como ele só tem um elétron, esse elétron está naturalmente na primeira camada. Nesse caso, eu trouxe a segunda camada aqui, porém, como não tem nenhum elétron nessa segunda camada, ela está vazia. Ou seja, esse átomo só tem a primeira camada preenchida. Aí a pergunta que eu faço para vocês é a seguinte. Será que é possível, de alguma forma, pegar esse elétron e fazer ele mudar de camada? Ou seja, esse elétron ir para uma camada acima? Se a gente pudesse fazer isso, a gente teria a seguinte situação. Esse elétron que estava na camada mais interna passou para uma camada mais externa. Tudo bem? Será que isso seria possível? Antes da gente analisar isso, vamos pensar no seguinte. Galera, pegando esse elétron nas duas situações, em qual situação ele teria menor energia? No primeiro exemplo, ou seja, quando ele estiver na primeira camada, ou no segundo exemplo, quando ele estiver na segunda camada? A gente vai ver que na primeira camada ele tem menor energia. Por quê? Porque quanto mais perto do núcleo, menor a energia do elétron. Então, nessa camada aqui, esse elétron tem menor energia. Se ele for para uma segunda camada, ele vai ter maior ou menor energia? Maior energia, porque agora esse elétron nessa camada está mais distante do núcleo, ou seja, a energia desse elétron é maior. Tudo bem? Então, agora parando para pensar e refazendo a pergunta. Será que é possível pegar esse elétron e fazer ele mudar de camada? A resposta é sim. Desde que aconteça uma coisa. Desde que eu forneça energia para esse elétron. Ou seja, para ir para uma camada mais externa, um elétron deve receber energia. Se eu dou energia para um elétron, ele é capaz de mudar de camada e ir para uma camada mais externa. Tudo bem? E galera, como que a gente pode então dar energia para um elétron? Será que é possível eu dar energia para um elétron mudar de camada? Na verdade, não só dá, como a gente faz isso o tempo todo no nosso dia a dia. Como?
Eu posso fazer isso de duas formas. Ou eu posso dar energia elétrica para o elétron para ele mudar de camada e para uma camada mais externa. Ou eu posso, geralmente, dar calor para um elétron sair de uma camada mais interna e ir para uma camada mais externa. Eu não trouxe esses dois exemplos à toa, não. Nesses dois casos, a gente está trabalhando fenômenos que emitem luz, tudo bem? E a gente vai ver que a emissão de luz está diretamente relacionada ao elétron. Como assim? Galera, vamos imaginar o seguinte, voltando no meu exemplo. Vamos supor que eu vim e dei energia para esse elétron. E nesse caso eu vou estar dando calor. Vamos imaginar, por exemplo, o caso de uma vela. Eu estou dando calor para esse elétron. Se eu der calor para esse elétron, ele pode sair de uma camada mais interna e ir para uma camada mais externa. Então eu vou representar isso com uma setinha, tudo bem? Então, para esse elétron ir para uma camada mais externa, esse elétron deve ganhar energia. E nesse caso eu estou dando energia na forma de calor. Tudo bem? Só que agora pensa comigo, gente. Se esse elétron passar por uma camada mais externa e ficar nessa situação que ele está aqui agora, pensem comigo. A camada mais interna do átomo vai ter algum elétron? Não, né? E uma situação interessante. Toda vez que um elétron sobe e vai para uma camada mais externa, ele tende a voltar para uma camada mais interna. Ou seja, após subir de camada, esse átomo tende a voltar para uma camada mais interna. Só que agora pensa comigo, gente. Se para ele subir para uma camada mais externa ele ganhou energia, para ele voltar, ele tem que ganhar ou perder energia? O elétron tem que perder energia, ou o elétron deve liberar energia. Então vamos lá, recapitulando. Eu forneço calor para o elétron, dou energia para o elétron. O elétron, quando ele ganha energia, ele muda de uma camada mais interna para uma camada mais externa, que é o que está sendo representado aqui. Só que quando ele sobe para uma camada mais externa, a camada interna fica faltando elétrons. Então ele tende a voltar. Quando ele volta, ele deve fazer o quê? Liberar energia. E uma curiosidade, toda vez que o elétron volta para uma camada mais interna, ele vai liberar essa energia de uma forma muito específica. Ele emite essa energia na forma de luz. Tudo bem? Então, eu dou calor para um elétron. O elétron sobe para uma camada mais externa. Quando ele volta, ele perde energia. Quando ele perde energia, ele emite o quê? Luz. E aí, uma coisa bastante interessante é que toda vez que vocês verem fenômenos relacionados à luz, luz é liberada sempre que um elétron vai para uma camada mais externa e volta para uma camada mais interna. Então, se a gente pode pensar numa lâmpada, a lâmpada funciona dessa maneira. Eu forneço energia elétrica para a lâmpada, dentro da lâmpada tem átomos. Quando eu forneço energia elétrica para átomos, os elétrons mudam de camada para uma camada mais externa. Quando voltam, liberam luz. Mesma coisa funciona para uma vela, só que agora eu estou fornecendo energia na forma de calor. Um outro exemplo clássico é o Sol, tudo bem? No Sol, a gente tem uma quantidade muito grande de calor, concorda comigo? Então, a todo momento, os átomos do Sol estão recebendo calor, estão indo para uma camada mais externa, e quando eles voltam, eles emitem o quê? Luz. Então, no Sol tem uma transformação de energia térmica, calor, em luz, uma vez que o elétron vai para uma camada mais externa e volta emitindo luz. Tudo bem? E galera, então só para a gente oficializar e registrar, eu citei para vocês 3 características do modelo atômico de Bohr, e a terceira é a seguinte. Ao receber energia, um elétron passa de uma camada mais interna para uma camada mais externa, ele aumenta a sua energia. E ao retornar para uma camada mais interna, o elétron irá liberar essa energia na forma de luz. Tudo bem? Para a gente finalizar a primeira parte dessa aula, eu trouxe aqui uma imagem que traz representações de todos os modelos atômicos que a gente estudou até o momento. Então aqui na primeira imagem eu tenho o modelo atômico de Dalton. Vocês lembram? Esfera maciça indivisível. Modelo atômico de Thomson. Partículas positivas incrustadas com partículas negativas. Modelo atômico de Rutherford. A gente teria um núcleo positivo e ao redor estariam os elétrons circulando com carga negativa. E no modelo atômico de Bohr, que foi o que a gente acabou de ver, seria similar ao de Rutherford, só que no modelo atômico de Bohr a gente tem um núcleo com carga positiva e nêutrons, e ao redor desse núcleo
os elétrons estão circulando, porém em níveis de energia ou camadas. Tudo bem? Então isso aqui é só uma imagem para a gente representar, para a gente resumir os modelos atômicos, né? E galera, antes de eu passar para a próxima parte, vamos só recapitular. Então, até o momento, a gente já viu 4 modelos atômicos, ou seja, até o modelo atômico de Bohr. Só que, galera, ainda tem um modelo atômico muito importante para a gente estudar, que é o modelo atômico moderno. Porém, para a gente começar a estudar esse modelo atômico moderno, nós temos que entrar em uma outra parte da química, que vai ser a segunda parte da nossa aula, que é o que a gente chama de representações químicas. E, galera, a partir de agora, então, eu vou começar a parte 2 dessa aula. Eu sei que esse vídeo vai ficar um pouquinho grande, a aula vai ficar um pouquinho mais cansativa, só que eu tenho que fazer isso porque eu percebi que se eu fizer vídeos muito curtos a cada aula, a gente não vai conseguir vencer o conteúdo. Então, infelizmente, eu vou ter que fazer um vídeo um pouquinho maior, mas se você já estiver um pouquinho cansado, dá uma pausa no vídeo, vai descansar e depois você volta na parte 2 da nossa aula de química aqui, tudo bem? Então vamos lá, dando continuidade, a parte 2 da nossa aula vai se chamar representações químicas. E qual vai ser o objetivo dessa parte? Nós vamos tentar entender como nós representamos ou como representar as características dos átomos através de símbolos. Ou seja, se toda vez que eu tivesse que fazer um átomo, eu tivesse que desenhar um modelo atômico, isso é muito complicado. Então, a partir de agora, a gente vai ver como que a gente pode representar essas características dos átomos através dos símbolos. Tudo bem? E para isso, eu vou passar de uma maneira mais geral por algumas representações que provavelmente vocês já viram, mas que sempre é bom revisar. Tudo bem? A primeira coisa que a gente tem que lembrar é a ideia de elementos químicos. Tudo bem? Toda vez que a gente vai escrever um elemento químico, gente, a gente pode escrever ele de duas formas. Primeiro, ou apenas com uma letra, e nesse caso a letra tem que ser maiúscula. Por exemplo, um C eu represento carbono, com F eu represento um elemento conhecido como flúor. Tudo bem? Mas eu também posso escrever elementos com duas letras. E vai acontecer quando eu tenho elementos escritos de maneiras similares. Por exemplo, se eu tenho C, faz referência ao carbono. Porém, se eu quiser falar do cálcio, eu não posso colocar só o C, porque o C já é do carbono. Então eu tenho que escrever o cálcio como sendo Ca. Da mesma forma que o F é o flúor, para eu escrever o ferro, eu tenho que escrever o ferro como sendo Fe. Tudo bem? Galera, uma coisa muito importante, por favor. Sempre que eu tiver que representar um elemento com duas letras, a primeira letra é obrigatoriamente maiúsculo e a segunda minúsculo. Então, o cálcio, que é o Ca, o C é maiúsculo, A minúsculo. O ferro, que é Fe, é F maiúsculo, E minúsculo. Tranquilo? Segunda coisa que a gente tem que analisar. Galera, um átomo ele é formado por prótons, elétrons e nêutrons. Tranquilo? A partir de agora a gente vai entender como que a gente representa isso a partir de símbolos, tudo bem? Então vamos lá, primeira coisa, número de prótons, lembrando que os prótons possuem carga positiva, a gente pode chamar o número de prótons também de número atômico, tudo bem? A gente vai entender isso um pouquinho mais para frente, mas toda vez que eu falar de número atômico, lembrem que eu estou falando do número de prótons. Toda vez que eu estiver falando do número de prótons, eu vou representar esse número com uma letra. Eu vou falar que o número de prótons é representado com a letra Z, Z maiúsculo. Tudo bem? Número de elétrons. Vocês já viram durante a aula que eu usei essa representação, né? Toda vez que eu falar de número de elétrons, eu vou representar da seguinte forma. Um E, e nesse E tem um sinalzinho de negativo. Tudo bem? Isso aqui não é um acento, viu, gente? Isso aqui é um sinal de negativo. Lembrando que um elétron é negativo. Tranquilo? Toda vez que eu falar de número de nêutrons, e aí eu só coloquei entre parênteses aqui, lembrando que o nêutron possui carga neutra, tudo bem? O número de nêutrons eu vou representar com a letra N, tranquilo? E aí eu também tenho que representar o número de massa de um átomo, como se fosse a massa de um átomo. E aí, para representar o número de massa de um átomo, eu vou representar esse número com a letra A. Tudo bem? Então, recapitulando, prótons que possuem carga positiva, a gente conhece também como número atômico, a gente escreve com a letra Z. Número de elétrons é com um sinal de negativo em cima, o E minúsculo, tudo bem? Número de nêutrons, N maiúsculo. Número de massa, A maiúsculo. Tranquilo?
Galera, mas eu ainda não falei com vocês, em nenhum momento, o que seria esse número de massa de um átomo. Então, só para a gente entender e não ficar perdido mais para frente, vou passar para o próximo slide, onde a gente vai tentar entender o que seria um número de massa de um átomo. Vamos lá, gente. Um átomo ele é formado por próton, nêutron e elétron. Tranquilo? Lembrando, o próton, se a gente for olhar a carga dele, positiva, do elétron, negativa, do nêutron, zero ou neutra. Tudo bem? Agora vamos analisar a massa relativa. O que é massa relativa? É a massa quando eu comparo a massa de um próton, de um elétron e de um nêutron. Eu comparo as três. Se eu comparar as três, eu vou ver uma coisa. A massa de um próton, eu posso dizer que ela é 1. A massa de um nêutron, eu posso dizer que ela também é 1. Ou seja, a massa do próton e do nêutron são iguais. Tranquilo? Então, o próton tem uma massa relativa de 1, o nêutron uma massa relativa de 1 também. E o elétron, gente, qual é a massa relativa dele? Vai ser 1, só que dividido por 1833. Ou seja, é 1836 vezes menor que a massa de um nêutron ou a massa de um próton. Galera, esse número vai dar 0,0000, enfim, vai dar um número muito pequeno. Dessa forma, a gente, para facilitar, a gente costuma, em alguns casos, que vai ser o nosso caso agora, dizer que a massa do elétron é praticamente zero. Ou seja, ela é quase nula, ela é desconsiderável. Ela é tão pequena que a gente pode considerar como sendo zero. Então, se eu quiser calcular a massa de um átomo, sabendo que um átomo é formado de próton, nêutron e elétron, e sabendo que o elétron tem uma massa desprezível, eu posso fazer da seguinte forma. Se eu quiser calcular a massa de um átomo, basta eu pegar o número de prótons e somar com o número de nêutrons. Tranquilo? Só que a gente acabou de ver. Massa eu represento com a letra A maiúscula. Número de prótons, ou número atômico, a gente representa com a letra Z. Número de nêutrons, a gente representa com a letra N. Então, a gente pode fazer uma formulazinha que pode ajudar a gente mais para frente, dizendo o seguinte. Para eu calcular a massa de um átomo, basta eu pegar o número de prótons e somar com o número de nêutrons. Tranquilo? E galera, como é que a gente pode representar esses átomos então? A gente pode representar um átomo no que a gente chama de estado fundamental, que é basicamente quando um átomo está neutro. E o que significa o átomo no estado fundamental ou átomo neutro? É quando um átomo tem o número de cargas positivas, os prótons, igual ao número de cargas negativas, os elétrons. Ou seja, ele não tem nem carga positiva a mais, nem carga positiva a menos, nem elétrons a mais, nem elétrons a menos. Nesse caso, a gente tem a seguinte relação. Z é igual a E. Lembrando que Z é o número de prótons, E é o número de elétrons, e se eles devem ser iguais num átomo fundamental, então Z tem que ser igual a E nesse caso. Só que além disso, nós podemos representar os átomos de outra forma, que é o que nós chamamos de íons. E o que são íons, gente? São átomos onde o número de elétrons é diferente do número de prótons. Ou seja, eu não tenho a mesma igualdade entre carga positiva e negativa. E quando que esses íons vão ocorrer? Eles vão ocorrer quando um átomo perde ou ganha elétrons. Tudo bem? Então, para facilitar, para não ser muita informação, eu sei que está sendo um pouquinho corrido, vamos fazer o seguinte. Vamos estudar primeiro a parte A, que seria os átomos no estado fundamental, e depois a gente passa para a parte B, que seria, no caso, quando eu tenho a formação de íons. Então vamos lá. Átomos no estado fundamental. Como que eu vou representar um átomo no seu estado fundamental? Vai ser bastante simples. Aqui, gente, eu tenho uma imagem. Nessa imagem eu tenho um X. Esse X está representando o meu símbolo químico, ou meu elemento. No caso, poderia ser, como a gente viu, C de carbono, F de flúor, Fe de ferro. Esse é o símbolo que está sendo representado por essa letra X. E ao lado desse símbolo químico, eu posso ter alguns números. Eu posso ter em cima, no canto esquerdo, o meu A, que é o que? O meu número de massa. E embaixo eu posso ter o meu Z, que é o número atômico ou o número de prótons. Então, número atômico ou número de prótons. Tranquilo? Galera, eu sei que está sendo muita informação, deve ter muita gente perdida, mas vamos com calma, vamos para um exemplo, que eu acho que com o exemplo vai ficar mais claro o que eu estou querendo representar para vocês aqui. Então vamos lá, o que a gente vai fazer?
Vamos tentar trabalhar a representação química de um elemento, de um átomo no estado fundamental, e vamos pegar como exemplo o elemento carbono, que está sendo representado aqui. Eu vou deixar aqui em cima parte do slide anterior, onde eu mostro como representar um elemento químico, tudo bem? Então vamos lá, gente. Algumas informações importantes. Aqui então o meu C está representando o meu símbolo químico. E o que eu vou tentar fazer agora? Eu vou determinar todas as características desse átomo. Quantos elétrons ele tem, quantos prótons ele tem, quantos nêutrons ele tem e qual é a massa desse átomo, tudo bem? Então vamos fazer o seguinte. Vamos pegar como exemplo o carbono e vamos determinar essas características. Eu vou começar com uma mais simples, que é o Z. Gente, lembrando, o que é o Z? Nada mais é do que o número atômico ou o número de prótons. Olhando para esse esquema, onde fica representado o número atômico ou o número de prótons quando eu estou representando um elemento? Fica no canto inferior esquerdo. Então, olha para cá, no canto inferior esquerdo, qual é o número que eu tenho aqui? Número 6. Ou seja, o meu Z vale quanto? 6. O que indica isso, gente? Indica o seguinte, esse átomo de carbono tem 6 prótons. Tudo bem? Tem 6 cargas positivas. Tranquilo? Outra coisa que a gente pode saber de cara aqui é a minha massa atômica, ou o número de massa, né? O número de massa ele fica representado aonde? No canto superior esquerdo. No caso, o número que está no canto superior esquerdo do meu carbono é o 14. Então, a massa desse carbono é 14. Tranquilo? Galera, só que agora eu quero determinar duas coisas. Primeiro, isso aqui, que é o número de elétrons, e isso aqui, que é o número de nêutrons. Se eu quiser determinar o número de elétrons e de nêutrons nesse átomo, como que eu faço? Primeira coisa, gente. Como eu falei com vocês, eu estou trabalhando com um átomo no estado fundamental. Nesse caso que a gente viu, no estado fundamental, o número de prótons, Z, é igual ao número de elétrons. Ou seja, a carga positiva é igual à quantidade de carga negativa, o átomo está neutro. Então, se Z tem que ser igual a E, o número de prótons tem que ser igual ao número de elétrons, olha para cá. No caso do carbono, nesse caso aqui, quantos elétrons esse carbono tem? Se Z tem que ser igual a E e Z é igual a 6, então o número de elétrons é 6. Ou seja, nesse caso, o carbono tem 6 elétrons, 6 cargas negativas, 6 prótons, 6 cargas positivas. Tranquilo? Galera, agora falta saber o número de nêutrons. E para saber o número de nêutrons, eu vou fazer uma generalização que depois vai ficar uma regrinha muito fácil. Como a gente viu, para a gente calcular a massa de um átomo, a gente vai somar o número de prótons mais o número de nêutrons. Tranquilo? Só que, se eu quiser saber o número de nêutrons, basta então eu pegar a massa de um átomo e diminuir com o número atômico, ou o número de prótons. Ou seja, se eu quiser saber o número de nêutrons, basta eu pegar A e diminuir com Z. Gente, essa fórmula aqui acaba confundindo muito a galera. Então, para ser mais rápido, vamos imaginar o seguinte. Se eu tenho que fazer A menos Z, A está em cima, Z está embaixo. Se eu quiser saber o número de nêutrons, basta eu pegar o número de cima do canto superior esquerdo e diminuir com o número de baixo. Certo? Então, se eu fizer 14 menos 6, eu encontro o número de nêutrons. E no caso, 14 menos 6 é igual a 8. Ou seja, nesse caso, o carbono tem 8 nêutrons. Tranquilo? Então, ó, Z, que é o número de prótons, eu sei pelo número que está embaixo. A massa está representada em cima, no canto superior esquerdo. Número de elétrons, eu sei olhando o número de prótons. Tem que ser igual no caso de um átomo no estado fundamental. 6, 6. Número de nêutrons, basta pegar a massa e diminuir pelo número de prótons. 14 menos 6 dá 8. Tranquilo? Galera, eu sei que de primeira é bastante confuso, é muita informação, né? Mas vamos com calma. Vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar um outro exemplo e eu vou fazer aqui, apesar de estar um pouco bagunçado, eu vou fazer no mesmo quadro para vocês conseguirem olhar tanto para o exemplo que eu fiz, para pensar e comparar com o exemplo que eu vou fazer agora no outro caso. Aqui eu vou usar uma outra cor, eu vou fazer de verde para diferenciar, só para ficar um quadro mais diferenciado, tudo bem? Vamos lá, agora eu tenho um caso aqui, o meu símbolo químico é o N, que faz referência a um nitrogênio, tudo bem? E aqui embaixo eu tenho o número 7 e aqui em cima 14.
Vamos determinar então todas essas variáveis. O número de prótons, ou número atômico, a massa, o número de elétrons e o número de nêutrons. Então vamos lá, vamos começar pelos mais fáceis, né? Z, que é o número de prótons. Quantos prótons tem o nitrogênio? Como eu sei, basta olhar no canto inferior esquerdo desse elemento. Nesse caso, meu número atômico, o número de prótons, é 7. Ou seja, tem 7 cargas positivas ou 7 prótons no nitrogênio. Tranquilo? Se eu quiser saber a massa do nitrogênio é quanto? Só olhar em cima, no canto superior esquerdo, 14. Coincidentemente, a mesma massa do carbono, né? Vamos lá. Se eu quiser saber agora o número de elétrons, basta eu saber o quê? Num estado fundamental, número de prótons é igual ao número de elétrons, ou seja, Z tem que ser igual a E. Então, se Z tem que ser igual a E, Z é 7, E também tem que ser quanto? 7. Só que no caso, os elétrons são negativos. Tudo bem? Então, vamos lá. Até o momento, Z igual a 7, 7 prótons. A, que é a massa, 14. Número de elétrons, 7. E eu sei porque tem que ser igual a Z. Agora, para eu saber quantos nêutrons tem o nitrogênio, basta eu fazer aquela regrinha que eu ensinei para vocês. Pego a massa e diminuo pelo número atômico. É só fazer 14 menos 7. Nesse caso agora, 14 menos 7 dá quanto? 7. Então, nesse caso, eu tenho 7 prótons, número atômico 7, massa igual a 14, 7 elétrons, eu sei porque isso aqui tem que ser igual, próton e elétron, e tem 7 nêutrons, porque eu fiz 14 menos 7 e deu 7 nêutrons. Tranquilo? Galera, se você não entendeu, volte à explicação desde o começo, repita quantas vezes for necessário. Tudo bem? Galera, para finalizar, eu queria propor o seguinte. Então, vamos supor que agora eu tenho aqui um enxofre, que está representado com a letra S, aqui embaixo 1632. O que eu quero que vocês façam agora? Dá uma pausinha no vídeo, tenta fazer no caderno a mesma coisa que eu fiz anteriormente, determinando número de prótons, massa, elétrons e nêutrons, só que agora para o enxofre. Aí vocês façam, quando vocês terminarem, vocês voltam no vídeo que eu vou resolver essa questão aqui com vocês. Então, boa sorte! Galera, voltando no vídeo então, eu espero que vocês tenham feito, porque dessa forma vocês vão conseguir tirar mais dúvidas. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz anteriormente, só que agora considerando o enxofre, e eu também não vou trazer aquele esqueminha mostrando aonde está cada símbolozinho, para a gente dar uma treinada, tudo bem? Então vamos lá, eu vou começar primeiro determinando o Z, que é meu número atômico para o enxofre. Galera, tentem lembrar, o Z fica representado aonde? No canto superior esquerdo ou inferior esquerdo? No inferior esquerdo, né? Então, no caso, meu número atômico para o enxofre vai ser o número que está aqui embaixo, que é 16. Ou seja, tem 16 cargas positivas no átomo de enxofre. Tranquilo? Vamos lá. Segunda coisa que eu vou determinar, a massa. No caso, para eu saber a massa, basta olhar para o canto superior esquerdo. No caso, o número que está aqui é 32. Então, a massa do enxofre é 32. Beleza? Galera, se eu quiser saber agora o número de elétrons, se eu estou analisando um átomo no estado fundamental, basta eu saber que o número de prótons tem que ser igual ao número de elétrons. Ou seja, Z tem que ser igual a E. Se Z tem que ser igual a E, Z é 16, então E também tem que ser 16. Só que no caso, com o elétron negativo, agora eu tenho 16 cargas negativas. Tudo bem? Então, eu tenho 16 prótons, massa 32, 16 elétrons. Galera, se eu quiser saber agora o número de nêutrons, que é a última informação que falta, basta eu fazer aquele esqueminha. Pego a massa e diminuo, subtraio com o número de prótons. Então, se eu fizer 32 menos 16, dá quanto? 16. Então, o número de nêutrons, para o caso desse enxofre, vai ser também 16. Então, confiram com o que vocês resolveram. Se tiver certo, ótimo. Se não tiver certo, gente, volta o vídeo, volta na explicação quantas vezes for necessário, até vocês estarem craques nessa parte. Tudo bem? Pessoal, como eu tinha dito para vocês, para não ficar muito grande, a gente trabalhou primeiro
a representação do átomo no estado fundamental. Só que para esse vídeo não ficar muito grande, a aula não ficar muito cansativa, a segunda representação, que seria dos íons, que é quando a gente vai ter que trabalhar uma ausência ou um ganho de elétrons, a gente vai trabalhar isso mais para frente, tudo bem? E eu vou encaixar isso quando a gente fizer o que a gente chama de distribuição eletrônica. Por enquanto, a aula de hoje, a gente trabalhou só as representações do átomo no estado fundamental e, por enquanto, vai ser suficiente para a gente resolver nossos problemas. Tudo bem? Beleza? Então, por hoje é só e até a próxima.